leve esperança, até que Ele venha. Irmãos, essa é a maior incumbência para os discípulos de Jesus, para mim, para você, especialmente. Essa é a maior incumbência. A igreja se reúne para adorar e exaltar a Deus. A igreja se reúne para adorar e exaltar a Deus. E consequentemente, por ser uma igreja que adora, que louva, que exalta ao Senhor, ela se envolve no campo missionário, porque foi algo que Jesus deixou para nós. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Oremos mais uma vez, feche os seus olhos. Pai, nessa noite, mais uma vez, fala conosco. Ministra a Tua vontade, a Tua palavra em nossas vidas, em nossos corações. Pedimos, ó Deus, para que possamos sair daqui renovados por Ti. E mais uma vez, ó Deus, por esta palavra que lemos e meditaremos nela, que possamos ainda mais sentirmos o ardor missionário e incentivados por esta palavra, sairmos aqui desejosos de realizarmos aquilo que está no Teu coração, que é missões. Pedimos a Tua bênção, a Tua orientação para esta palavra e que ela possa penetrar o mais profundo dos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero começar dizendo que a partir do versículo 16 desse capítulo, eu não li todos os versículos, mas Jesus, ele marca e ele realiza um grande encontro com os seus discípulos na Galileia, passando as últimas instruções. Eu imagino aquele sentimento de despedida, mas ao mesmo tempo, quando Jesus termina, e como ele termina a palavra dele aos discípulos, dizendo no finalzinho do versículo 20: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aquilo, ao mesmo tempo que havia o sentimento de tristeza, de separação, mas é um sentimento também de segurança, porque Jesus prometeu e ele cumpriu. Eles sabiam naquele exato momento que cumpriria. Nós sabemos que Ele cumpre esta promessa, porque Ele está conosco todos os dias, amém? Os discípulos, eles recebem da parte de Jesus a incumbência de evangelizar o mundo. E quais discípulos receberam a incumbência, pastor? Especificamente neste momento, estes discípulos que ali estavam, os primeiros discípulos. Mas nós sabemos que não foi uma incumbência, uma responsabilidade dada somente àqueles, mas a todos os discípulos que viriam depois. Esta incumbência também foi dada. Pastor Márcio, mas como que de fato eu sei que Jesus me incluiu como um discípulo? Qual é a base bíblica que Jesus pensou nos próximos discípulos, nos novos discípulos? Bom, todo mundo gosta daquele versículo que está lá em João 17, lá no versículo 15, quando Jesus ora por aqueles discípulos, os seus discípulos, e ele diz assim, João 17, 15: não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. E ele continua a oração: não são do mundo, como do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Não existe outra base para o discípulo a não ser a palavra de Deus, porque ela é a verdade. Deus, Jesus,
não autorizou nenhum discípulo a sair fora da verdade, ou criar a sua própria, entre aspas, verdade. No versículo 20, existe aqui uma extensão. Esta oração é extensiva, ou seja, ela se estendeu e chegou até mim e até você, porque ele ora assim: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Como é que eu sei que eu sou um discípulo de Jesus? Porque ele orou por mim dizendo, e por você, por nós, dizendo que todos aqueles que fossem alcançados pela palavra e que crescem nele, serão ou seriam, e de fato são, seus discípulos. Todo mundo gosta desse texto, todo mundo gosta desta oração. Então está na hora, igreja, discípulos de Jesus que aqui estão, cada um de nós, de não só ficarmos com as bênçãos que Jesus prometeu para os discípulos. Todo mundo gosta desse texto que eu li, como todo mundo gosta também, eu tenho certeza, do finalzinho do versículo 20, que é que ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, se nós gostamos das promessas que Jesus tem para nós, seus discípulos, nós também precisamos amar ao Senhor intensamente e assumirmos também a nossa responsabilidade como discípulo. E a responsabilidade que Jesus deu foi exatamente esta, de irmos por todo o mundo, ou a todas as nações, pregando o Evangelho. Ainda em João 17, versículo 18, ele diz assim na oração: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Jesus deu instrumentos para mim e para você, e esses instrumentos estão na palavra dele, na palavra de Deus. Jesus prometeu companhia, Jesus prometeu segurança, mas Jesus espera que nós assumamos a nossa responsabilidade como discípulos, como lemos aqui. Bom, feito isso, esclarecido que de fato eu e você somos, cada um de nós, um discípulo de Jesus, queremos as bênçãos que Jesus declarou aos discípulos, também assumiremos a nossa responsabilidade. E eu quero dizer, irmãos, que glória a Deus pela vida desses discípulos que ouviram essa palavra, que o obedeceram, inclusive permanecendo, como ele disse, permaneçam aqui até em Jerusalém, até que sobrevenha sobre vós o Espírito Santo. E eles aguardaram, e foi a primeira pregação e pesca maravilhosa, não aquela pesca de peixes literalmente, mas uma pesca espiritual, em que muitos se converteram naquela primeira pregação, em que eles foram usados pelo Espírito de Deus, trazendo a mensagem do Evangelho. Mas eu paro aqui um pouquinho para pensar com você sobre pontos desta palavra. Primeiro, Jesus nos dá ou nos comissiona, ou nos dá esta grande comissão, esta grande incumbência de ir por todo o mundo. Primeiro nós vamos, depois nós batizamos, e também nós devemos o que, igreja? Ensinar. Primeiro ele diz para ir por todo o mundo, pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho. E nós sabemos que existem 3 formas especiais, existem outras, mas assim, especiais de fazermos missões, ou específicas, que é indo, orando e contribuindo. Claro que
o melhor de tudo é ir mesmo, com a sua própria vida, com o seu próprio tempo, e realizar missões. Mas também existem aqueles que estão aqui segurando as cordas das duas formas que eu falei: orando e contribuindo. Alguns fazendo os dois, alguns fazendo um dos dois. Mas é muito importante que se faça missões. Eu gostaria de colocar numa... É difícil a gente ficar escalonando, né? Fazer uma escala de prioridade. Mas o ir é o principal. Porque se não tivessem vindo até mim, até você, até o Brasil, se esses discípulos não fossem, o evangelho não chegaria. Mas a oração é o segundo passo para essa palavra realmente se concretizar. Porque quem está lá no campo missionário, quantos irmãos aqui já ouviram testemunhos maravilhosos de missionários que estão no campo dizendo, e que dizem, que testemunham aqui: olha, eu sou realmente mantido pela sua oração, até mais do que pelo dinheiro que você envia. Por quê? Porque Deus dá cada escape para eles lá. E nós tivemos aqui uma missionária que estava em um campo de muito risco, em um campo lá no Oriente Médio, e ela, com vários detalhes que ela contou para nós aqui o ano passado, eu me lembro que ela disse que onde ela ficou, ela ficaria no mínimo ali alguns dias, mas ela ficou horas. Que onde ela ficou, as mulheres são maltratadas, os homens então nem se diz, mas ela não teve, ninguém relou sequer um dedo nela. E ela disse para nós aqui, que quando ela estava no banco sacando o dinheiro, ela nem sabia se tinha, mas levaram-na. Ó, se você chegar lá e tiver o dinheiro, a gente te embarca ainda hoje. Mas ela chega lá e pela fidelidade dos irmãos que enviam a oferta missionária, ela tinha o dinheiro. Foi um outro livramento. E ela disse que no momento que ela estava comprando a passagem, e aquele jogo de nervos e querendo enganá-la, ela disse que ela sabe que pagou muito mais do que valia aquela passagem, mas enfim, quando ela estava comprando a passagem, ela olhou no relógio, ela sabia que horário era aqui no Brasil, mas um dia ela passando por uma das nossas igrejas aqui, uma irmã chegou até ela e disse: tal dia, naquele horário, eu estava orando por você. Isso é maravilhoso, irmãos. Então não tem como eu e você não cumprirmos essa palavra. Primeiro que nós devemos ir. Pastor, mas estamos em missões mundiais e eu não penso em ir para outro país. Mas você deve ir exatamente a partir do ponto que você está. Seu vizinho, todos os teus vizinhos já servem ao Senhor? Então está aí um campo missionário para você ir. Todos os seus parentes servem ao Senhor? Tem um campo missionário dentro da sua casa, entre os seus parentes. Todos os seus colegas de trabalho servem ao Senhor, conhecem a verdade? Olha outro campo missionário aí. Você que estuda escola ou faculdade, né, você que ainda está cursando o ensino fundamental ou médio, ou está na faculdade, na universidade, todos lá da sua sala, seus amigos do intervalo, conhecem a Jesus, conhecem a verdade? Olha outro campo missionário aí. Quantos campos missionários eu já relacionei aqui? Pelo menos 4. Então tem gente que realmente e deve e precisa acontecer esse chamado específico também para além das fronteiras, para uma outra cidade, para um outro estado, porque logo logo nós falaremos de missões estaduais, que é outras cidades aqui do nosso estado, mas mais à frente, mais para o final do ano, a partir de setembro, nós trataremos sobre outros estados, porque é missões nacionais a campanha, e nós falaremos também dos desafios que nós temos por esse Brasil. É claro que é muito bom, e eu oro a Deus para que se levantem muitos missionários aqui na nossa igreja, para além das fronteiras, em outros países, para outras cidades. Isso nós temos buscado fazer já. Neves Paulista, Onda Verde e 100, estamos em fronteira já, e 100 é pela fé também.
E temos o Brasil, o desafio de outros estados também que nós precisamos alcançar. Só que você, eu, nós não temos a desculpa que nós não podemos cumprir o ID de Jesus se temos familiares, se temos vizinhos, se temos amigos de trabalho, se temos amigos onde estudamos, que não conhecem a Jesus. Então o ID é o primeiro passo desta comissão de Jesus. Precisamos falar, irmãos. Precisamos anunciar Jesus. Precisamos, mais do que nos encontrarmos com os nossos amigos e falarmos de tudo, o que precisa, claro, não quero dizer que você só fala o que não precisa, né? Você fala o que precisa, o que é necessário, o que é importante, claro. Mas também falamos o que não precisa, que não tem grande valia. E quantas vezes temos compartilhado do amor de Jesus? Quantas vezes alguém sai lá do setor dele, da máquina, ou da sala, se você trabalha num escritório, e vem até você e conta uma situação, e você naquela oportunidade fala de Jesus para ele? Quantas vezes você já fez isso? Você tem feito isso? Então, uma perspectiva de ir, embora está latente, está aqui no nosso coração, em nossa mente, claramente que o desafio hoje é o despertamento para missões mundiais, mas eu quero desafiar você a iniciar urgentemente, a cumprir urgentemente o ID de Jesus a partir de onde você está. Eu não creio num bom missionário em outra cidade, fora do estado ou fora do Brasil, se primeiramente ele não for um missionário onde está. Simultaneamente tem que acontecer tudo, porque Jesus disse nesse ide por todo mundo, Jesus está incluindo onde eu estou, Ele está incluindo outras cidades, Ele está incluindo o meu estado, Ele está incluindo o meu país e Ele está incluindo o mundo todo simultaneamente. Porque às vezes nós fazemos assim, uma coisa não anula a outra, eu quero que você entenda, mas muitas vezes nós fazemos uma análise assim, fria. Como que eu vou lá para tal país se aqui do meu lado está faltando Jesus, falar de Jesus? Tá, irmãos? Tá, irmão, tá, irmã? Eu concordo com você. Mas daí é que, com temor e tremor, eu quero dizer aqui para você, e isso serve para mim, claro. É aí que nós ficamos assustados com a atuação da igreja. Porque se a gente não está alcançando nem aqui perto e ainda fica, enquanto não alcançar aqui perto não vai para lá, ou para cá, ou para ali, quando é que o amor de Jesus será estendido, anunciado a todas as nações? Ele diz, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, simultaneamente. Na minha cidade, no meu estado, no meu país e em outros países. Simultaneamente. Ele não disse, primeiro em Jerusalém, depois. E depois. Não, ele disse, em Jerusalém, como? Temos vários professores aqui, da língua portuguesa. E quando ele diz como, ele está dizendo que é simultâneo. E tem muita gente que para escapar do chamado missionário, fica, Jesus, então eu vou ficar por aqui. Mas também gente que quer sumir daqui, porque acha que campo missionário é passeio. E os primeiros dias parece que é mesmo, chega lá aquelas fotos, selfie, não sei o que, visita os pontos turísticos de onde vai atuar no campo missionário, mas é só o primeiro dia que a junta deixa você fazer isso, para pensar que é gostoso. Depois, ela vai mostrando a realidade para você. Aliás, ninguém sai daqui desavisado. Mas meus irmãos, não justifica eu sumir daqui,
sem ser um missionário local, mas também eu não posso dizer que eu só posso ser um missionário local e deixar de fazer a obra por todo mundo. A palavra é clara: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Agora, o segundo momento aqui da grande comissão, do comissionamento de Jesus aos seus discípulos, e não preciso ficar voltando a esse assunto, que não é só para aqueles, mas é para todos nós, para todos os discípulos de hoje. Segunda questão que Jesus assinala aqui dentro da grande comissão, depois de ir, é batizar. Quantas pessoas pensam que o batismo não tem validade nenhuma? Alguns pensam assim, outros pensam até demais, que vai entrar na água e vai lavar o pecado. Mas enfim, o batismo é uma ordenança de Jesus. Além de que ele deu o exemplo, sendo ele mesmo batizado por João Batista, ele deixa mais uma vez claro para nós que o batismo é uma ordenança dele, porque ele diz: batizando-os, aqueles que foram alcançados, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eu não vou pregar sobre batismo hoje, mas nós sabemos que o embasamento bíblico para o batismo é crer primeiramente e depois ser batizado. Se você já foi batizado ou batizada sem o conhecimento verdadeiro de Jesus, não é esse o batismo bíblico. O batismo bíblico é crer para ser batizado. E tanto que Jesus fala que primeiro precisa acontecer o id. O id é o alcançar as pessoas, é chegar até as pessoas com o amor de Jesus. Fazer discípulos é que eles realmente entreguem a sua vida a Jesus. Só pode tornar-se um discípulo de Jesus se a sua vida estiver entregue a Ele, senão você não será um discípulo dele. E é preciso que sejam batizados. E o versículo 20 ele diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Alguém um dia perguntou: quando é que termina o discipulado? Nós já tivemos a ideia errada ou errônea de achar que o discipulado é assim: a pessoa entrega a sua vida a Jesus, a gente discipula, batiza e solta na ribanceira, né? Não, o discipulado nunca termina. Tanto que Jesus fala que mesmo depois de alcançado, mesmo depois de ter se tornado um discípulo, mesmo depois de batizado, eu e você precisamos continuar aprendendo. E aqueles que têm aprendido à medida da sua fé um pouco mais, precisam ensinar os outros. Irmãos, este é um outro desafio para a igreja ou da igreja nos tempos de hoje. Porque quase ninguém mais quer ser ensinado. Muitas pessoas já pensam que aprenderam o suficiente, não querem mais ser ensinados. Mas o ensino é algo que vai sempre nos acompanhar. Uma hora nós ensinamos, outra hora somos ensinados. Enfim, ele deixa uma outra ordenança aqui: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Outra palavra pesada aqui: ordenar. Hoje as pessoas querem democratizar demais a palavra de Deus. E você fala de ordenação, mas isso é uma ordem. Não, peraí, vamos ver, porque é Antigo Testamento, porque é não sei o quê, porque fica assim, não querem receber ordens. Por isso que nós estamos vivendo o caos social que aí está. Valores totalmente trocados. As pessoas vão para a escola, alunos, já sabendo que vão desrespeitar o professor e não vai dar em nada.
Porque não querem receber ordem. E nós estamos vivendo um tempo pior ainda, porque esse mesmo jovem, adolescente, criança até, chega em casa e fala: mãe, o professor chamou minha atenção. O quê? Eu vou lá na escola agora. Quando eu era criança, minha mãe ia na escola também. Esse negócio de ir à escola sempre teve. Só que era diferente. Quando a minha mãe não ia, ela mandava alguém pior do que ela. O meu irmão. E ele tinha todo o interesse de aumentar as coisas para minha mãe. Ou pelo menos contar um pé da letra. Mas a mãe ia à escola há alguns anos atrás para saber de fato o que o filho estava fazendo, por que o filho teve que ser chamado a atenção, não é assim, irmãos? E hoje a maioria dos pais vão lá para dizer para o professor, para a professora: eu não quero você dando ordem ao meu filho. Sabia que isso está acontecendo? Claro que você sabe. Está terrível. Porque, irmãos, é um reflexo deste mundo mau que nós vivemos. Por isso que ficar na igreja sempre para mim, permanecer na igreja, sempre para mim foi exatamente o que eu vou dizer, é coisa para discípulo. Essa moda de que fica aí, vai e enche, explode a igreja, enchendo, e aquela festa e tal, é passageiro, porque só permanecerão os discípulos. Porque os discípulos que irão, os discípulos que promoverão batismos, e os discípulos que serão ensinados e entenderão que precisam receber ordem. O restante não vai querer saber disso. Esse é o grande desafio do século. Eu louvo a Deus porque se você está vindo aqui há vários anos e ouvindo as ordens do Senhor e ainda não desistiu, é porque você é um discípulo, amém? Você é um discípulo. Não desista de ser um discípulo. Pastor, discípulo fica irado assim, chateado, triste? Fica. O mais assim que a gente ressalta, que andou com Jesus, que vivia com as suas neuras, é o Pedrão. Pedro é um camarada, né? Sempre probleminha. Uma hora um homem cheio de fé: és tu, Senhor? Então deixe-me encontrar contigo, andando sobre as águas. Ó, que homem de fé. Os outros estavam no barco, ó, tremendo de medo. Mas é o Pedro que, quando vê que Jesus vai ser preso, saca da espada. A única coisa que eu aprendo com Pedro é que os Pedros que aparecerem, não os Pedros filhos dos irmãos que são uma bênção aí, mas os Pedros, a exemplo desse discípulo que aparecer pelo nosso caminho na igreja, a única certeza que eu terei que ainda é um discípulo de Jesus, e você é a mesma intensidade de que provocou um problema ou cometeu um erro, na mesma intensidade se arrependeu. Pedro foi um cara assim, todo momento. E quando ele nega Jesus? Judas fez algo diferente de Pedro, irmãos? Digo que não, mas Judas foi lá e se matou, se enforcou. Não aguentou a pressão. E Pedro foi chorar amargamente. Mas depois ele estava lá esperando por Jesus. Ele era um homem apaixonado por Jesus. Eu sei que eu tenho falha, você tem falhas, mesmo sendo discípulo. Só que nós precisamos nos controlar. E se você inclusive falar: ai pastor, achei um cara na Bíblia que é igualzinho a mim, o Pedro, seja como ele também na hora de pregar. Seja como ele na hora de pregar. Seja como ele na hora de receber perseguições e se manter firme. Jesus, ele se encontra com os seus discípulos nesta caminhada aqui, exatamente aqui na Galileia. Mas logo que Jesus ressuscitou, ele teve alguns encontros. Ele apareceu a várias pessoas em várias ocasiões. Primeiro a Madalena, depois as mulheres.
depois aos 2 discípulos no caminho de Emaús, enquanto Jesus falava, aí um disse ao outro, enquanto ele falava, não ficava o seu coração ardendo? Mas eles não reconheceram a princípio. Depois ele aparece a Pedro, como eu disse, estava esperando por Jesus. Depois ele aparece aos 10 discípulos no cenáculo, aos 11 discípulos novamente no cenáculo, aos 7 discípulos lá na Galileia, aos 11 discípulos no monte na Galileia, que é esse texto que estamos lendo e que lemos, a Tiago, a uma multidão no Monte das Oliveiras, pouco antes da ascensão, e depois da ascensão ele apareceu a quem, irmãos? A Paulo. Então Jesus não deixou de se apresentar a mim e a você, para dizer até hoje que nós devemos ir a todo mundo pregar o Evangelho. Porque tem gente que pensa, ele apareceu para aqueles, por extensão chega até nós. Não, ele continua aparecendo para nós também, porque mesmo depois da sua ascensão, ele apareceu a Paulo. Irmãos, uma coisa maravilhosa aqui, depois de Jesus ressuscitar, dar esta promessa aos seus discípulos, esta promessa da presença continuada, da sua presença divina entre os discípulos, nos discípulos, é a chave de ouro que nós temos para enfrentarmos esse mundo e para que possamos cumprir o ID que Ele mesmo confiou a nós. Ele nos desafia até hoje, pastor. Desafia, porque o mesmo apóstolo Paulo, que o viu e que recebeu dele, mais uma vez, a incumbência de levar o Evangelho. E Paulo focou muito nos gentios, porque os outros discípulos tinham um pouco de dificuldade quanto a levar o Evangelho para estes. Mas o mesmo Paulo diz a mim e a você nessa noite, abra comigo lá, 1 Coríntios capítulo 11, a gente lê sempre esse versículo, alguns irmãos já vão se lembrar aí. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Olha só como não terminou, como a nossa jornada não terminou a grande comissão, não terminou, não cessou a incumbência, não cessou o desafio para que eu e você, para que nós levemos a palavra do Senhor adiante. Por quê? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26 diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Olha o tema da mensagem: até que Ele venha. Até que Ele venha, leve esperança. Até que Ele venha, cumpra o seu chamado. E todos nós, sem exceção, tem esse chamado, que é de levar o Evangelho de Jesus. Não é só para o pastor, não é só para o evangelista da igreja, embora tenham lá os dons ministeriais, que realmente alguns foram chamados com esse dom específico de evangelista, mas o ID, o falar de Jesus, é um chamado para todos os salvos, para todos os crentes, para todos os lavados e remidos no sangue de Jesus. É este chamado que Jesus tem para mim e para você. Mas eu repito, para que eu e você realmente tenhamos essa convicção que somos um discípulo, e por isso recebemos esta grande comissão, o que nos dá esta certeza é que entregamos a nossa vida a Jesus. E se nesta noite tem alguém ainda que não fez isso, não entregou a sua vida a Jesus, eu quero dar essa oportunidade, porque além de você se tornar um discípulo de Jesus hoje, além de você se tornar um discípulo de Jesus para ter as bênçãos dele, porque ele tem bênçãos específicas, declaradas e reservadas para os discípulos, você também poderá fazer parte desta grande comissão. Irmãos, por isso que Jesus fala para a gente ser como criança, me veio isso à mente agora. Por isso que Jesus fala para nós sermos como crianças.
Chega numa criança e dá uma incumbência para ela. Dá uma responsabilidade para ela fazer. Como ela leva a sério. Hoje lá no fundo as crianças se preparando para a apresentação. Eu cheguei a algumas e falei, e aí, tá tudo bem? Ai, o coração está na boca, pastor, mas eu vou fazer. Mas eu vou fazer direitinho. Sabe, irmãos, não é que a criança tem tranquilidade para fazer, mas a criança encara com responsabilidade. A criança encara com responsabilidade. Dá uma incumbência para uma criança, ela se sente tão importante, não é? Eu quero que você se sinta importante também nessa noite. Porque Jesus deu a mim e a você esta incumbência e nos desafiou para realizarmos a grande comissão e cumprirmos este chamado. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ou em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que lhes tenho ordenado, e estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu digo para você, sem medo de errar nessa noite, Jesus, ele está com todos os discípulos dele, mas intensivamente, ou especialmente guardando aqueles que têm trabalhado na seara. Por isso é que eu sei que ele mantém os missionários onde estão, vivos, livrando-os de todo mal a todos os momentos, porque ele é fiel e ele cumpre a sua palavra. Você também não quer esse cumprimento na sua vida? Claro, pastor, claro que eu quero. Você não quer ter participação daquela oração de João 17 que eu li aqui? Pastor, claro, então seja um discípulo verdadeiro. Feche os seus olhos. Quero pedir a você que ore um pouquinho agora. Se coloque diante de Deus.